Nós vamos iniciar uma nova série de exposições na carta aos Colossenses, e eu quero convidá-los, portanto, para lermos a saudação que nós encontramos aqui na carta, capítulo 1, versículos 1 ao 8. E diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da perseverança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Tá bom até aqui a leitura. Hoje, eu quero partilhar convosco acerca do poder do Evangelho na vida de uma igreja. Da igreja em Colossos. E vamos meditar a partir do texto desta carta, desta epístola de Paulo aos Colossenses. Aqui estamos a ler agora, os versículos 1 e 2, a saudação do apóstolo Paulo. Paulo apresenta-se aqui à igreja de Colossos como apóstolo de Cristo Jesus. É assim que ele abre esta carta. Mesmo não tendo sido ele o plantador daquela igreja, nem ter sido ele o pastor daquela igreja local, ele demonstra autoridade para estabelecer a verdadeira doutrina que deve guiar aquela igreja. Na sequência da série de exposições, vamos perceber que haviam falsos ensinos, falsos mestres, heresias que estavam a ameaçar a saúde espiritual daquela igreja. Muitos eram os desafios. Paulo, mesmo não sendo o plantador e o pastor, ele está abrindo a carta declarando que ele é apóstolo de Jesus Cristo, mostrando que ele tem autoridade para estabelecer a doutrina verdadeira naquela igreja. E tendo Cristo como remetente, e a vontade de Deus, porque se ele é um enviado de Cristo, então é Cristo que está a falar através do seu apóstolo, e se ele foi chamado para apóstolo pela vontade de Deus, portanto, vemos que Paulo declara, na prática, que a Trindade está por detrás de sua autoridade. Paulo não está usando da sua própria autoridade humana, mas ele está evocando a sua vocação como apóstolo de Cristo, uma vez que ele foi literalmente chamado apóstolo, porque ele teve uma experiência da aparição de Cristo para ele no caminho para Damasco, que o chamou para ser apóstolo aos gentios. Então ele está cumprindo a sua missão. Note que Paulo incluiu na sua saudação de abertura o irmão Timóteo. Ele aparece aqui o irmão Timóteo na saudação. Um jovem colega de trabalho que se juntou a Paulo a partir de Listra, como vemos na segunda viagem missionária em Atos capítulo 16. E se tornou Timóteo o principal assistente, cooperador do apóstolo Paulo, acompanhando-o durante o encarceramento romano. Ele ficou encarcerado em Roma e Timóteo acompanhou-o. Timóteo pode muito bem ter sido o secretário, o amanuense, que escreveu a carta ditada por Paulo, até porque ele aparece aqui na abertura, na saudação, só que nós vemos que na assinatura da carta, no capítulo 4, versículo 18, o apóstolo Paulo assinou a carta, então a carta é de Paulo,
mas não é complicado, não é difícil que tenha sido Timóteo, por exemplo, a auxiliá-lo na escrita enquanto ele ditava e orientava as coisas. Quem eram os destinatários? Vemos aqui que esta carta foi endereçada à igreja de Colossos. E vemos que, quando analisamos a localização desta igreja, é uma cidade que ficava a aproximadamente 16 quilômetros de uma outra cidade muito maior, Laodiceia, e ela era uma das 3 mais importantes do Vale do Rio Lico, onde estava também Hierápolis. Colossos era a menos importante das 3. Hierápolis e Laodiceia eram mais importantes. Mas aqui estava uma igreja na cidade menos importante, mas que se tornou mais importante, pois recebeu uma carta tão preciosa e que chegou até nós, e temos detalhes sobre muitas coisas aqui, graças a essa carta que foi para a edificação daquela igreja, que nos edifica a nós ainda hoje. Paulo aqui identifica Timóteo, identifica os membros da igreja de Colossos como irmãos. Antes de falar de outros detalhes, vamos focar nisto. Ele chamou aqueles crentes em Jesus de irmãos. Quando nos convertemos a Cristo, quando nos arrependemos de nossos pecados e colocamos nossa confiança em Cristo, nos tornamos irmãos, ao estarmos unidos em Cristo. Nos tornamos partes de uma mesma família, tendo o mesmo Pai. Note que o uso dessa linguagem doméstica, irmãos, talvez possa refletir uma realidade contextual de que as primeiras igrejas cristãs, elas estavam centradas nos lares dos cristãos. Vejam no capítulo 4, versículo 15, na igreja que está na sua casa. E este contexto familiar proporciona uma nova identidade para os membros da igreja, na qual eles não precisam mais de ser relacionados pela raça deles, pela classe social deles. Eles se tornam parte de uma nova humanidade. Portanto, relacionados uns aos outros por meio do relacionamento pela fé que eles têm em Cristo Jesus. Como diz o texto de Colossenses 3:11, literalmente, ele é tudo em todos. Não é mais, estou aqui na igreja dos portugueses que está em tal lugar. Não se identificavam por etnia, por raça ou por classe social. Não, essa aqui é a igreja dos doutores. A igreja dos pobres fica em outro lado, mas não é aqui. Ou esta é a igreja dos jovens, dos velhotes ficam lá na esquina. Isso não existe na Bíblia. Nós somos uma família espiritual, e nós temos de tudo, crianças a correr pela igreja, o que é maravilhoso, bebês, lembrando que no dia 18, vamos ter aqui dedicação da Bianca, num ato de culto público. Portanto, temos tudo isso aqui na igreja do Senhor, e lá também havia. Então, vemos que Paulo tratou Timóteo e a igreja de irmãos. E a carta de Paulo aos Colossenses ainda é relevante, porque nós também somos parte dessa família. A família continuada. Então, aquilo que Paulo disse aos Colossenses, inspirado pelo Espírito Santo, como apóstolo de Cristo, segundo a vontade de Deus, também é para a nossa igreja hoje, no século 21, na medida em que nós somos reconciliados com Deus e com os irmãos pela morte de Jesus Cristo. Somos, então, desafiados a reavaliar como nós vemos a igreja e como nós vemos os irmãos na fé. É muito importante. E note isso, Paulo está a falar que eles são irmãos, mas Paulo não tinha ido a Colossos. Ele está a escrever aos Colossenses, tratando-os afetuosamente. Mas Paulo não conhecia aquelas pessoas. Não era membro daquela igreja. Ele não foi o plantador e nem foi o pastor daquela igreja. Mas ele trata-os como irmãos. Não é assim, eu não sei quem é, não conheço, não interessa. Ele está tendo uma visão clara desta irmandade, dessa universalidade da igreja, o que é muito importante. Eu quero chamar a atenção. Eu tenho ressaltado fortemente a igreja local. Mas eu quero destacar aqui na igreja também um conceito mais abrangente da igreja.
Eles não são apenas outras pessoas que partilham os mesmos interesses, são nossos irmãos e irmãs em Cristo, a quem temos a obrigação de amar, de apoiar, de vez em quando de repreender, e também de encorajar quando estão desanimados ou estão tristes. Ver a igreja como uma família destaca para nós as obrigações que nós temos uns com os outros e com a família como um todo. Partilhamos o nome de Cristo e trabalhamos todos para a glória de Cristo. Amém. Então vemos na abertura ele tratando assim. Note que Paulo identifica no versículo 2, na saudação, aos santos e fiéis. Então ele identifica aqui os membros da igreja de Colossos como santos. Os santos são aqueles que foram separados por Deus para glorificá-lo. Essa palavra, de forma alguma, ela sugere aqui um grupo especial de pessoas que foram canonizadas, que foram beatificadas e agora serão reconhecidas pela igreja. A canonização, portanto, não tem poder de transformar uma pessoa num santo. Depois que morre, todo mundo vira santo, não é? Essa tradição que nós herdamos, mas isso não tem amparo nas Escrituras. Essa concepção romana, ela é estranha ao ensino expresso no Novo Testamento. Quando os colossenses se converteram a Cristo, quando nós nos convertemos a Cristo, nos tornamos santos, separados para Deus, por Deus e para Deus, a fim de vivermos em novidade de vida. Todos nós somos santificados pela obra de Jesus, os que creram em Jesus, como é óbvio. Os cristãos de Colossos também, eles não eram apenas santos, aqui diz o texto que eles também eram fiéis em Cristo. Note que interessante a expressão, como ela aparece no versículo 2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Toda a nossa vida cristã acontece em Cristo. Todos os santos são fiéis e todos os fiéis são santos. Esse é um ponto importante. A palavra fiéis aqui sugere aqueles que creem. Porque a expressão grega, essa palavra pistes no grego, ela dá tanto, como ouvimos aqui recentemente pelo pastor Alexandre numa pregação, para lealdade, fidelidade, fé, confiança. Portanto, é uma palavra que tem um espectro amplo de sentido no Novo Testamento. Ele está a falar aqui no sentido de fiel, de leal. Então, desta fé, dessa confiança em Cristo, não há distinção entre quem crê e quem é fiel. Alguém pode dizer assim, eu creio em Cristo, mas não sou fiel a Cristo. Ou eu sou fiel, mas eu não creio. Não tem jeito. Uma coisa está ligada à outra. O conceito é mais amplo. Alguém pode dizer assim, eu gostei muito da doutrina da justificação pela fé, que Deus me declara justo pela obra de Cristo. É linda essa doutrina, mas eu não gosto da doutrina da santificação, em que eu tenho que mortificar a minha carne, lutar contra mim mesmo e imitar Jesus. Essa parte eu não gosto. Então eu vou àquela igreja, eu fico só com a parte da justificação. A da santificação eu deixo para aquele irmão ali que é mais legalista. Eu não gosto. Não tem jeito, não podemos divorciar o que Deus uniu. Uma coisa leva a outra. A saudação de Paulo também combina uma linguagem que era própria das cartas helenísticas, eu poderia dizer, porque nas cartas helenísticas nós temos graças, saudações. Então, essa expressão graça aparece nas cartas. E as cartas dos judeus aparecia o shalom, paz. E ele unifica esse conceito helenístico numa carta literária, esse conceito judaico do shalom, e ele cristianiza isso. A graça divina e a paz nós encontramos em Cristo. Ela é oferecida em Cristo Jesus. Se você quer a paz que o mundo não tem, que o mundo não dá, você só vai encontrar ela em Cristo. Esta paz você não vai encontrar nos homens, nas ideologias, nas instituições, nem mesmo na igreja como uma instituição. Nem mesmo na igreja como uma instituição. Só vai encontrá-la numa pessoa. Abraçar a fé, crer e abraçar a fé cristã é abraçar uma pessoa.
Não é abraçar uma causa, uma doutrina. É abraçar a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a verdade libertadora, que nos dá a paz e também sua graça salvadora. Observe os versículos 3 ao 8, que Paulo dá graças pelo crescimento do evangelho entre os colossenses. Porque o versículo 7 nos mostra que a causa do agradecimento de Paulo, ele está dando graças a Deus. Isso consiste no relatório que ele havia recebido de Epáfras, que penso eu ser o Epafrodito, que é citado lá na carta aos Filipenses, e ele aparece mais de uma vez aqui na carta. Então ele recebe informações de Epáfras sobre o estado espiritual dos colossenses, e ele então fica feliz de saber as novidades. Irmãos, quando nós levamos novidades, coisas boas acerca das igrejas, é uma bênção. Alguém diz assim: olha, pastor, lá na região dos Açores, há uma igreja pregando o evangelho e Deus está salvando, o povo está unido, o povo está feliz. Então chega a mensagem, o que nós sentimos na hora? Ficamos felizes. Quando chega uma mensagem, olha, lá no norte do país tem uma igreja assim, 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 que está crescendo, que está feliz, o povo está unido, o amor de Cristo está neles. E essa mensagem chega até nós aqui em Lisboa. Como devemos nos sentir? Como Paulo, felizes. Exatamente a alegria do trabalho do Senhor em Antioquia, que alegrou o coração de Barnabé, que foi lá ver o trabalho e viu o trabalho, estava frutificando. Como é que ele ficou? Feliz, porque não havia competição entre as igrejas, esse sentido, esse desejo de ver Cristo glorificado. A fé, meus irmãos, aqui, esse é um ponto destacado para nós, no versículos 3, versículo 4, porque Paulo dá graças a Deus pelos cristãos de Colossos por causa da sua fé em Cristo e por causa do seu amor por todos os santos. Olha o que o texto diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos. Ele glorifica a Deus pela fé deles e pelo amor deles. A fé comprova a sua realidade quando ela atua pelo amor. A fé que se manifesta pelo o amor. O amor como definido por Deus e não como definido pelos filmes da Netflix ou dos livros que as pessoas andam por aí a ler. A fé e o amor como definidos por Deus, e vemos isso em Gálatas 5, versículo 6. A fé e o amor são a essência do grande mandamento de Deus para o seu povo. Olha o que diz o texto em 1 João 3, 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Crer em Jesus e amar os irmãos é uma ordem para nós. O irmão já crê em Jesus, não já? Eu também creio em Jesus. Mas para além de crer em Jesus, temos uma consequência do mandamento que o Senhor nos ordenou. Amemos uns aos outros. Que desafio. Não basta, pastor, só ter fé em Jesus. Eu gosto tanto da fé em Jesus. Mas amar aquele que me aborrece, amar aquele que me persegue. Deus não é benevolente para com todos? Sim ou não? Ele não manda chuva para justos e injustos? Ele nos convida para o mesmo tipo de amor sacrificial. Amar aqueles que não gostam de nós. Somos desafiados. O amor dos cristãos, ele é natural, pois eles partilham um vínculo íntimo com todos os santos. É um amor, eu diria, sobrenatural, né? Porque existe um vínculo íntimo com todos. Como grupo, eles pertencem a uma família, mas eles não pertencem a este mundo. Fomos retirados do mundo, todos nós. Somos cidadãos dos céus. Somos estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Então, a nova família a qual nós fomos unidos, ela é caracterizada pelo amor coletivo, pelo amor mútuo e também pelo amor recíproco. Nós amamos e somos amados. É verdade que Paulo experimentou na pele, depois leia 2 Coríntios, leia sua carta aos Coríntios, ele amou mais e foi menos amado. Quanto mais amava, menos amado ele era. E ele expressou isso, mas ele não desistiu de amar. Por quê?
porque Jesus nos amou até o fim. Ele foi abandonado por todos, foi ou não foi? Irmãos, quando o discurso aperta, o povo vai embora, vai ou não vai? Jesus, em João capítulo 6, apertou o seu discurso, e o povo foi deixando. Foi ou não foi? Existe uma pressão do diabo, do mundo, da nossa natureza caída, contra esta mensagem. A mensagem do Evangelho é contracultural. Ela não vai ser aceita pelas pessoas que não são de Deus. O mundo jaz na glória celestial. É assim que diz a Bíblia? O mundo jaz no... Então vem alguém e prega a palavra de Deus confrontando os pecados. Ah, ele vai ser muito amado pelo mundo. Não! João Batista teve sua cabeça numa bandeja de prata. O Senhor Jesus, nosso Salvador, foi crucificado. Nós não teremos uma vida fácil neste mundo. Mas uma coisa é certa, nós, o povo de Deus, somos retirados do mundo. E devemos ter paz uns com os outros. Devemos estimar uns aos outros. Este amor coletivo, mútuo, recíproco, deve existir isso entre nós. O mundo, nós sabemos que é assim, mas a igreja não pode ser assim. Então a fé aponta para o nosso relacionamento com Jesus em Cristo, enquanto o amor aponta para esta manifestação externa da fé. Como é que eu sei que alguém crê? É porque ele ama. A expressão prática da fé é o amor. O amor não fingido. É possível fingir o amor? Claro que é. Eu posso dar um abraço, uma facada nas costas, dar um sorrisinho, dizer que eu te amo muito. E quem está a ver, elogia. Ai, como ele é amoroso, não é? Como ele é carinhoso. Como ele é querido, ou como ela é querida. Só que está a ser falso. Não, nós não precisamos, não vale a pena representarmos a vida cristã. Nós precisamos vivê-la. E vai haver momentos que não vai ser fácil amar. E aí temos que cair de joelhos e pedir, Deus, me ajuda a amar. E me perdoe pela falta de amor. Por não conseguir amar, por ter sido exigente demais, impaciente demais, e muito complacente comigo mesmo, e muito duro com o próximo, porque nós somos bondosos conosco. Vede o modo como nós lidamos com os nossos pecados e com os pecados dos nossos filhos. Eu peço a Deus que você trate o seu irmão como trata a si mesmo e a sua família. Amar o próximo como a ti mesmo é isso. Porque quando nós vemos um pecado do outro, somos muito duros, mas quando esse pecado está dentro da nossa casa, o discurso fica mais leve. Já reparou isso? Já reparou? Fica, não, mas todo mundo peca, temos que ver que está a passar por uma fase assim, assim, assado. Pois, mas o outro também estava, mas você não viu. Tá, para você ver? Então, a solidariedade, pois todos somos fracos, dependentes, necessitados da graça, do perdão, do amor, do encorajamento dos irmãos. Encorajemos uns aos outros. E essa fé que se manifesta pelo amor, ela brota de quê? Da esperança. Esta fé e este amor têm como fonte a esperança, a viva esperança que vemos em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, é o resultado aqui do novo nascimento. Nascemos de novo, temos essa viva esperança, portanto, essa esperança se torna aqui a força que dinâmica, que transforma a nossa perspectiva de vida. E aqui temos uma inter-relação entre fé e amor, e ela é notada no Evangelho. O Evangelho é a base da nossa esperança. Nós cremos no Evangelho e reproduzimos este amor por causa da obra do Evangelho nas nossas vidas. Portanto, os colossenses receberam, o que eles receberam é vinculado ao amor no Espírito, está no versículo 8. Note a obra do Pai, a obra do Filho, a obra do Espírito Santo, essa relação de amor e de unidade que há entre Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Nunca nós vemos Jesus contrariando o Pai. Já leu na Bíblia isso? Ah, não, Pai, eu não vou fazer isto. Já viu alguma vez Jesus contrariando o Pai? Ele, pelo contrário, dizia que a sua fome, a sua comida é fazer a vontade do Pai. E o maior prazer do Pai está no Filho. E o Espírito Santo, este elo de amor que une o Pai e o Filho. Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito que Ele nos deu. Portanto, a igreja, quando ela ama, quando ela é unida, ela está refletindo a própria Trindade. O nosso Deus é representado. Quando somos unidos, quando somos amorosos, quando nós temos essa harmonia saudável.
O Espírito Santo é ele que forja a nossa vida espiritual, o amor na igreja, e nos fornece o poder capacitador para superar o nosso ego. O irmão tem um eu interior, o ego. E naquilo que ouvimos na mensagem de Gálatas 2, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, essa coragem de manter-se firme aos valores e princípios da palavra de Deus até o ponto da morte, de não recuar, seja o grito que for. Esse é o certo, esse é o caminho, vai ser seguido. Mas, ao mesmo tempo, amor, graça, perdão, misericórdia, conforto, consolação. E aqui, considerar os outros superiores a si mesmo. É muito difícil isso, não é? Ah, não, é aquele tonto lá, de jeito nenhum. Eu sou muito melhor. Sou mais eu. Já sentiu alguma vez essa tentação de chegar num lugar e ver que aquelas pessoas, elas não são tão importantes? São importantes, porque às vezes nós não falamos isso. Eu estou sendo explícito no que eu estou a dizer. Às vezes é o comportamento. Filipenses 2, versículos 3 nos mostra isso. As crianças são mais sinceras. Se tiver uma criança mal vestida, com roupas de... Você pode ver que os adolescentes lutam pelas marcas, já viu isso? Temos que comprar Vans agora para os adolescentes. Temos que meter um iPhone na mão dele. Por quê? Ele quer ser aceito no grupo. Porque o grupo pressiona, o grupo despreza o que é feio, o que é fraco, o que é pobre. A natureza humana, ela é terrível. Agora, Cristo transforma o nosso eu. Ele assume esse lugar na nossa vida, quando nós somos crentes verdadeiros. Então, Paulo nos lembra aqui que o conteúdo fixo e objetivo do Evangelho serve tanto como base para a fé, como para o amor. A doutrina do Evangelho é o centro da verdadeira comunhão cristã. Então, o Evangelho deve ser ouvido, como está no versículo 6, deve ser compreendido. Só que o ponto é este: algumas pessoas pensam assim, bom, esse é um lado prático, é maravilhoso, do amor e da misericórdia. E eu pergunto, qual é a base do seu amor? O que orienta os seus atos de amor? O que orienta é o churrasco no final de semana, no caso dos brasileiros, ou uma mesa farta, um cozida portuguesa com meus amigos, no jantar lá em casa, no caso dos nossos irmãos portugueses. O que fundamenta esse vínculo de amor? É as amizades, o companheirismo de longa data, crescemos juntos, sabe, pastor? Isso aqui é um grupo de amigos maravilhoso que nós temos. Não! A base é o Evangelho, não é uma base subjetiva. Os seus sentimentos, porque a sociedade moderna coloca os sentimentos acima da verdade revelada. O meu sentimento é importante, não vamos desvalorizar o sentimento, mas a base que rege nosso relacionamento é o Evangelho. É um conteúdo objetivo. Nós encontramos Paulo falando disso no capítulo 1, versículo 9, o conhecimento da vontade de Deus. O irmão conhece a vontade de Deus, está lendo a palavra de Deus, andando de maneira digna do Senhor, como está no versículo 10. O que é andar de maneira digna do Senhor? É ser aceito por todo mundo ou fazer a vontade do Senhor? Leia o capítulo 2, do 16 ao 23, que Paulo vai argumentar também, na sua argumentação, coisas reveladas no Evangelho, que eles haviam recebido, versículos 6 ao 15, com muita clareza no capítulo 2. Portanto, o conteúdo do Evangelho rege nossos relacionamentos, a nossa fé, a nossa vida. O Evangelho deve desafiar constantemente o nosso sistema de crenças, porque se eu tenho uma crença errada, eu vou ter uma vida errada. A minha conduta errada, quando eu vou ser honesto para os irmãos, quando nós não somos amorosos e somos infiéis, não vale a pena dizer assim, mas a doutrina é boa. Recentemente, alguém disse para mim assim, ele tem uma doutrina boa, só que tem uma atitude esquisita. Então, eu tenho que voltar para a doutrina. Eu tenho que refletir de novo no Evangelho. Eu não devo ter entendido alguma parte. Porque a compreensão correta do Evangelho, uma compreensão exata do Evangelho e uma entrega ao Evangelho vai ter uma atitude diferente. Não tem como ter uma doutrina certa, completa, verdadeira do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação.
Então, algum nível de compreensão redentora que não me atingiu ainda. Está só na superfície. Então, eu tenho que voltar para o Evangelho. Como é que a gente corrige a nossa conduta na igreja? Voltando sempre para o Evangelho. Então, Paulo fala de uma esperança, no versículo 5, mudando de assunto agora, ele vai falar que essa esperança ela está reservada no céu. Então, os cristãos a quem Paulo aqui envia sua carta, eles tinham 2 endereços. Uma morada terrena, Colossos, e uma morada celestial, o céu. Eles eram cidadãos do céu e da terra, eles habitavam naquela cidade, mas também habitavam em Cristo. Então, Deus garante um futuro para o seu povo, um futuro reservado nos céus. A nossa esperança, ela é celestial. Ela é gerada pela palavra do Evangelho. O que é a nossa esperança? Paulo responde em outra carta. Ele vai dizer em 1 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 1, Cristo é a nossa esperança. Cristo em vós, esperança da glória. Note, os versículos 4 ao 8, o sumário do Evangelho. Eu serei rápido aqui. O Evangelho é uma boa notícia de Deus ao homem. De acordo com a Bíblia, é uma boa nova, uma boa notícia. Apesar de o homem ser pecador, Deus o amou com um amor eterno. Apesar do homem ser rebelde, Deus tomou a iniciativa de reconciliar-se com ele. Apesar do homem merecer a condenação eterna, Deus ofereceu vida eterna através do sacrifício de seu Filho. O Evangelho, além de ser uma boa notícia, é também uma verdade. É a verdade, desculpa, não é a verdade. Somente a palavra de Deus pode ser chamada de verdade. Jesus é a verdade. A sua palavra é a verdade. O Evangelho é para todo mundo, versículos 6 e o 23 mostra isso. Paulo regozijou-se pelo fato de que a igreja de Colossos, ela estava integrando aqui uma igreja universal. Então, estava enquadrado numa mensagem universal. O Evangelho não está limitado a uma raça, uma nação ou alguma condição social. Ele é para pobres, ricos, doutores, analfabetos, grandes e pequenos, homens e mulheres. A mensagem do Evangelho não é elitista, está ao alcance de todos. É simples. O Evangelho também é centrado na graça de Deus. Não é no homem, mas na obra de Deus para salvar o homem. O Evangelho é uma força viva, está no versículo 6, porque aonde ele chega, vidas são transformadas e frutificam. Sua obra é eficaz, produz fruto por si mesmo. Então as boas novas estavam frutificando, estavam crescendo. Imagens que ecoam aquilo que vemos no mandato da criação. Sede fecundos, multipliquem-se e enchem a terra. Isso estava acontecendo, literalmente. Paulo considerou essa missão da igreja como parte aqui de uma nova criação, uma recriação espiritual da humanidade à imagem de Deus através do Evangelho. E essa frutificação, ela é uma imagem da expansão da igreja, primeiro para o mundo incrédulo e também para vós, no crescimento em Cristo. O mundo incrédulo é alcançado e os crentes são edificados e são fortalecidos. O Evangelho, finalizando, ele não depende dos homens. Os homens é que dependem do Evangelho. Prova disso é que a igreja não foi plantada por Paulo. Paulo não era o pastor daquela igreja, mas independente dele, a obra de Deus estava a crescer lá. O trabalho cresceu, o trabalho prosperou, mesmo sem a presença do apóstolo Paulo. Deus não precisa de estrelas iluminadas para fazer a sua obra. Deus não precisa de mim para fazer a obra aqui em Sete Rios. Deus não precisa de indivíduos para realizar a sua obra. O Evangelho é que faz essa obra. Através do poder do Espírito Santo, o Evangelho realiza esta obra. A propagação do Evangelho para aquela área, ela foi independente do esforço direto de Paulo para evangelizar aquela região. Portanto, aqui, o que Paulo quer dizer aqui, destacar, é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, apesar das fraquezas e das falhas humanas. Quando olhamos para os defeitos da igreja, o que nós vemos? Muitas falhas. Mas o Evangelho salva pessoas como nós. O Evangelho da graça de Deus é o que nós precisamos. Para Paulo, essa palavra do Evangelho senta-se na cruz e aponta para o poder de Deus para salvar os pecadores. Loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Paulo é meramente um servo que está a cumprir a palavra de Deus. E a nossa dependência, como de Paulo também, ela deve se basear nessa palavra
como observado naquela exortação de Paulo em Colossenses 3,16, que a palavra ricamente, a palavra de Cristo, ricamente, ela abunde em vossos corações, ela habite em vossos corações, abundantemente. O Evangelho é como uma semente que tem vida em si mesma. A palavra tem vida em si mesmo. Portanto, quando é semeada a palavra do Evangelho, ele faz a sua obra. Onde o Evangelho chega, ele produz frutos. Onde a palavra de Deus é anunciada, com fidelidade, vidas são transformadas e o reino de Deus avança. Portanto, o Evangelho não precisa de ajuda externa para produzir frutos. Vamos adubar a terra aqui para Deus fazer a obra. É o próprio Espírito Santo que faz essa obra, aplicando nos corações. E a mensagem tem, como está no versículo 7 e 8, ela deve ser pregada, ela deve ser crida. Foi Epáfras quem levou o Evangelho aos Colossenses. A mensagem do Evangelho tem que ser pregada por alguém. E ele que levou a mensagem, ele que instruiu. Deve haver um canal humano, portanto, como meio para que o Evangelho chegue aos homens. Ele foi a fonte de informações também para Paulo sobre a igreja. Ele foi um fiel ministro de Cristo. Ele não apenas levou aqueles cristãos a Cristo, mas ele também instruiu aqueles cristãos. Hoje, infelizmente, os cristãos que permanecem nas nossas igrejas, às vezes continuam ignorantes por muito tempo, sem instruções elementares da fé. Parecem que são bebês espirituais ainda hoje, que precisam de cuidados especiais, mas é assim mesmo. No início são bebês espirituais, mas devem crescer em maturidade, crescer em Cristo. Mas, obviamente, os que são pequeninos precisam de cuidado e proteção. E a nossa conduta na igreja, ela é importante. Pois aqueles que são ainda frágeis, que precisam de cuidado, de proteção, precisam de ser preservados. Às vezes, os adultos na sala atrapalham esses que são mais frágeis, mais fracos e que precisam de cuidados. Que haja em nós a cultura do discipulado, que o Senhor nos use, nos ajude a sermos uma igreja que confia no poder do Evangelho e que viva à luz desse Evangelho, amando a Deus e amando também os irmãos. Amém, meus irmãos?